agora nós vamos voltar os nossos olhos lá para fora. Isso porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursou nesta quarta-feira. No pronunciamento, Trump voltou a falar que a guerra contra o Irã está perto do fim e que deve ser concluída em 2 ou 3 semanas. No entanto, ele não apresentou uma data concreta para o cessar-fogo e nem um plano para chegar a um acordo. O conflito tem impactado de forma na economia de vários países, inclusive dos Estados Unidos, e se refletiu também nos índices de popularidade de Donald Trump, os menores de todo o seu mandato. O presidente norte-americano, contudo, falou que todos os objetivos militares americanos foram alcançados. Antes, otimista em relação às negociações diplomáticas, nos quase 20 minutos de discurso, o norte-americano não citou avanços nas conversas com o Irã, mas voltou a reiterar sua promessa de bombardear o país e levá-lo de volta à Idade da Pedra nas próximas semanas. Para conversar comigo sobre esse assunto, eu vou chamar agora o Roberto Goulart, que é professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Muito bom dia, professor. Muito obrigada por nos atender, então. Nesta quinta-feira, e véspera de feriado, a gente precisa, então, trazer aí mais novidades, né? Esse discurso do presidente norte-americano Donald Trump falando aí, dizendo que precisa ter um cessar-fogo, no entanto, ele não apresenta data e não tem expectativa de nada sobre isso. O que a gente pode esperar é uma avaliação, né, desse discurso de Trump feito na noite desta quarta-feira. Professor, bom dia. Bom dia, Marília. É um prazer falar com você e toda a sua audiência. Olha, Marília, sabemos que os discursos do Trump, eles são sempre megalomaníacos, né? São discursos em que ele sempre expressa o sucesso total em tudo que ele faz, se é na economia, se é numa guerra. Então, Trump, ele só ouve a sua própria voz. Então, nós vemos isso quando eles abrem para perguntas, né? Nos discursos, melhor dizendo, que há possibilidade do jornalista interpelar o presidente, sempre saem rusgas, porque os jornalistas acabam colocando pontos que Trump gostaria de evitar. Então, nesse momento, o que nós sabemos é que o Estreito de Hormuz continua fechado, o Irã ele tem o controle total do estreito e ele só deixa passar navios de alguns países aliados, como o da China. Então, para o Trump, também no discurso de ontem, a guerra do Irã está significando, né, que os Estados Unidos obtiveram uma vitória tremenda. Mas não é isso que nós estamos vendo, porque o Irã está negando sistematicamente que não tem nenhum acordo em andamento e que o Irã segue em alerta máximo para seguir tentando, né, dissuadir os Estados Unidos e o seu principal aliado, é claro, Israel. E também o custo do petróleo continua subindo. O discurso do Trump ontem aprofunda o estrago que ele vem fazendo na economia mundial desde que iniciou a guerra em 28 de fevereiro, porque o discurso dele, que era esperado para acalmar, né, os ânimos e, com isso, ajudar, enfim, a reduzir o preço do petróleo no mundo, nós vimos ontem que foi anunciado novos aumentos, por exemplo, no Brasil, para o combustível de aviação civil. Vai aumentar cerca de 55%. Então, claro, isso tem reflexo direto no preço das passagens aéreas. Então, Trump, assim como começou a guerra, no seu discurso de ontem, mostra que ele está zigue-zagueando. Não tem um plano com começo, meio e fim para essa guerra e continua colocando datas. Até 2 semanas atrás, Marília, ele dizia, daqui a 10 dias vai acontecer isso, daqui a 15 dias vai acontecer aquilo. A questão é que ele tenta administrar as diferentes pressões que ele vem sofrendo dos seus principais aliados, leia-se OTAN, e, sobretudo, é claro, a pressão da popularidade nos Estados Unidos e também a inflação e o custo de vida. Então, Trump está sob forte pressão também nos Estados Unidos. Falou, né? Depois desse discurso de Donald Trump, o preço do petróleo ele acabou disparando, mas não apenas do petróleo, né? Mas também do dólar. Por que o efeito dessa fala, né? Desse último discurso de Donald Trump, ele mexeu tanto assim em relação ao petróleo e também com o dólar? Marília, desde 1991, na guerra dos Estados Unidos, com mais 28 países contra o Iraque,
os Estados Unidos passaram a diversificar, né, as suas fontes, né, de fornecimento de petróleo. Então, o Trump, ontem no discurso, ele mencionou isso. Ele disse, olha, o Estreito de Hormuz está fechado, e quem é que mais precisa do petróleo do estreito que passa no Golfo Pérsico? A Ásia, especialmente a China e o Japão, e uma parte desse petróleo também tem como destino a Europa. Hoje, Marília, os Estados Unidos extraem cerca de 13 milhões e 200 mil barris por dia. O segundo país é a Arábia Saudita, com 10 milhões e 700 mil, seguido de perto pela Rússia, com 10 milhões e 200 mil barris por dia. Ou seja, os Estados Unidos, desde 1991, não só diversificaram as suas fontes, né, que fornecem o petróleo para eles diariamente, mas também fizeram pesados investimentos no setor de energia, né, especialmente nos recursos fósseis. Não é à toa que os Estados Unidos seguem sendo um dos países mais recalcitrantes, né, ao acordo climático. Veja que vai lembrar que o Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, firmado em 2015. Então, os Estados Unidos, né, ou melhor, o discurso do Trump ontem, Marília, ele coloca a responsabilidade agora sobre as costas da Europa. Então, veja que o Trump avançou também no seu discurso, deixando dúvidas até se os Estados Unidos vão continuar na Aliança Atlântica. É uma aliança que tem um custo de 1,5 trilhão de dólares por ano e que os Estados Unidos pagam cerca de 990 bilhões por ano. Então, o que nós temos nesse momento é justamente o Trump colocando também para a Europa mais pressão, né, em relação às suas responsabilidades para liberar o Estreito de Hormuz. Professor, a gente voltando o nosso olhar aqui para o Brasil, né? A gente está vendo o governo brasileiro fazer ali diversas medidas, principalmente ali para poder conter o valor do preço do diesel, né? A gente veio, o senhor também falou na nossa primeira pergunta sobre o que pode aumentar também o preço das passagens por conta de todo esse conflito que está acontecendo. Ontem o presidente Lula, ele concedeu uma entrevista e ele falou a seguinte frase, eu queria que o senhor pudesse fazer uma avaliação, né? Ele afirmou que o governo brasileiro não vai permitir que a guerra de Trump e de Netanyahu tenha impacto direto no preço de produtos aqui do Brasil. Além, ele fez aí toda a referência em relação a esse conflito que vem acontecendo, né? E ele também voltou a dizer que o conflito no Irã é desnecessário e afirmou ainda que as medidas adotadas pela gestão para conter o preço dos combustíveis não tem nada a ver com as que foram adotadas pelo outro governo que nós tínhamos aí como o presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, uma avaliação dessa fala do presidente Lula em relação a esse conflito, né, onde ele cita Trump e também Netanyahu. E eu também gostaria de saber do senhor sobre essas medidas que estão sendo adotadas neste momento pelo governo brasileiro para poder conter o valor do diesel. A gente tem como fazer um comparativo em relação ao que foi feito no outro governo? Marília, o primeiro ponto, né, que o presidente trata, que é fundamental, é que o diesel, nós sabemos que ele é fundamental, sobretudo para a indústria. Então, quando aumenta demais o preço do diesel, nós estamos falando da possibilidade de menos empregos, recessão econômica, da dificuldades que as empresas vêm enfrentar. Então, quando a presidência da República, né, claro, coordenada aí com o Ministério da Fazenda, procura dar uma saída emergencial, é exatamente para tentar, no prazo de 30, 60 dias, deixar com que as empresas continuem tendo previsibilidade. Isso é muito importante, porque nós não estamos num período de racionamento, nós não temos nenhuma medida de racionamento, embora alguns estados tenham tido dificuldades para manter, né, enfim, o fornecimento regular do diesel. Segundo, é importante que, assim como a resposta ao tarifaço do Donald Trump, a presidência da República, né, ou melhor, o governo, né, do presidente Lula, ele abriu linhas de créditos para os setores mais afetados. Então, essa resposta que é dada em coordenação, né, de forma coordenada junto com os estados, mesmo, Marília, com estados, a sua grande maioria, que são oposição ao presidente Lula. Então é importante ver que o número de estados que estão aderindo, né, ao plano do governo, por quê? Porque eles estão mirando exatamente na economia de cada um dos seus respectivos estados também. Isso é fundamental.
Por quê? Porque continua a incerteza sobre a guerra no Oriente Médio. E também não é, mesmo se a guerra terminar amanhã, até que os preços voltem ao patamar pré-guerra, ainda leva algumas semanas. Então, nós estamos, digamos, numa fase que é uma fase de sinal amarelo, ainda não estamos no sinal vermelho. E eu acho importante também comparar com o governo Temer e com o governo Bolsonaro. Por quê? No governo Temer, por exemplo, onde ele buscou recursos? Ele buscou recursos da agência financiadora da pesquisa no país, da pesquisa científica, a CAPES. Por quê? Ele quis trazer, então, uma ajuda pontual e acabou pegando dinheiro de agências que tinham poucos recursos também. E também, é claro, prejudicando a própria agenda de cada uma dessas agências, sobretudo a CAPES. O governo Bolsonaro, o que ele fez? Ele adotou medidas com diesel já às vésperas da eleição. Então, ou seja, ele estava mirando, sobretudo, a questão eleitoral. Vale lembrar que o litro da gasolina chegou a quase R$ 10 naquele momento. E nós não estamos numa situação pior, Marília, eu avalio, porque no início do governo Lula, a Petrobras desatrelou o preço do combustível da energia no Brasil ao dólar. E senão agora nós estaríamos certamente com a gasolina a R$ 12, R$ 13 o litro. Então, ou seja, um conjunto de medidas foram tomadas, mas eu acho que o importante é que o governo federal, através, né, do Ministério da Fazenda, enfim, do Ministério do Planejamento, Minas e Energia, eles vêm coordenando os esforços com os estados. E é claro também que o empresariado tem grande interesse no tema e também tem participado das discussões. Então, acho que até esse momento, importante é que a medida, ela sendo dividida com os estados, né, a questão do ICMS, a redução do ICMS, não repassar todo o preço ao combustível, né, diretamente, sobretudo ao diesel, porque interessa ao conjunto da economia brasileira. Ontem a Petrobras ela anunciou aí mais um aumento ali, né, de 50% em relação ao combustível. E tem alguns especialistas que já apontam, né, que essa medida aí voltada da Petrobras, ela também vem aumentar a querosene. Só para a gente poder voltar um pouco nesse assunto de avião, né, de passagem aérea, de certa forma, ela vai seguir o mesmo curso que o diesel está seguindo hoje e o reflexo ele vai vir também para a gente como passageiro? Marília, sim, o primeiro efeito é sobre os passageiros, mas eu acho que tem um outro efeito também, é que algumas dessas companhias aéreas, elas já estão com uma situação crítica. Quando a gente lê né, acompanhando o noticiário, a gente, por exemplo, vê a Azul, ela está em recuperação judicial, né? É uma empresa que detém uma boa fatia do mercado. Aí nós temos a Latam, que é uma empresa hoje basicamente do Chile, né? A LAN Chile controla, né? Uma empresa multinacional que controla a Latam. E a Gol também vem passando por processo de reestruturação, né? Nos seus negócios, enfim, enxugando rotas. Então, esse é um setor muito sensível e que certamente também vai abrir, se já não abriu, né, um espaço de negociação direto com o governo, porque senão também pode inviabilizar boa parte da operação dessas empresas. Vale lembrar que as passagens que já são compradas precisam ser honradas, né? E então, tem passagem comprada para o longo do ano todo. E aí nós temos que ver também o reflexo sobre o preço do mercado do Brasil, mas também internacional, porque isso pode afetar também, né, a chegada de turistas no Brasil, de negócios. Então, é um setor muito, muito sensível e é um setor Roberto Goulart, dependente né? de muitos subsídios. Isso não é de hoje. Então a gente precisa continuar acompanhando, saber se de fato, né, vamos ter aí mais algumas sinalizações voltadas aí de Donald Trump, porque ele falou, essa foi a primeira vez que ele falou, né, professor, sobre esse conflito que acontece lá no Irã, e a gente precisa acompanhar e ver também os reflexos disso aqui no nosso país, mas também ver de forma mais direta para a gente, né, como consumidor, como isso deve nos afetar. Esse é o professor Roberto Goulart, professor de Relações Internacionais da Universidade aqui de Brasília. Sempre um prazer falar com o senhor. E se a gente não se encontrar ainda ao longo desse plantão de feriado aqui de Páscoa, feliz Páscoa para o senhor. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Marília, pelo convite. É um prazer falar com você novamente, toda a sua audiência. E também desejo a você e todos que estão nos acompanhando uma excelente Páscoa.
É isso. A gente